Dando sequência à nossa reunião, como sempre queremos dar alguns avisos. Hoje nós tivemos uma vez mais a bênção da chuva, né? Muitos de nós reclamamos tanta água, mas não vamos nos esquecer de que nós ficamos no ano passado mais 5 meses sem um pingo d'água. Foi uma seca difícil, não é? Nós nos esquecemos muito depressa das coisas, não é? Então vamos agradecer. Queremos convidar a todos para o nosso estudo aos sábados. Estudo do Espiritismo, das 16h30 às 17h30. 1 horinha apenas. E hoje, conforme nós já tínhamos ventilado, nós estamos lançando, ou melhor, a Livraria Espírita Edições, Pedro e Paulo, Alepe de Uberaba, está lançando um clube do livro espírita, que nós intitulamos Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Nós gostaríamos de recordar aos nossos irmãos que antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia, nós tínhamos no Brasil vários clubes do livro espírita. Ou seja, a pessoa pagava uma mensalidade e recebia um livro espírita. Hoje, infelizmente, quase todos os clubes deixaram de funcionar, ou então estão funcionando precariamente, com um número reduzido de associados. A verdade é que nós estamos vivenciando uma crise pós-pandemia, um pouco antes da pandemia, mas principalmente pós-pandemia, nós estamos vivenciando uma crise econômica, que também atingiu o mercado livreiro. Hoje nós estamos tendo dificuldade para, por exemplo, editar um novo livro. Está ficando difícil editar um novo livro. Difícil reeditar um novo livro quando ele se esgota. Antigamente, um livro espírita, em sua primeira edição, ele poderia ser feito, a primeira tiragem, vamos dizer, 5.000 exemplares, 4.000 exemplares, o que barateava o custo do livro. Hoje, nós estamos com 1.000 livros, 1.500 livros, devido às dificuldades econômicas. No entanto, encarece um pouco o livro. Menor tiragem, maior preço. Sem levarmos em conta que as tarifas postais aumentaram muito. Por exemplo, para postarmos um livro, enviarmos um livro para uma outra cidade, está ficando mais caro. Não sabemos exatamente quanto, mas está ficando mais caro.
Então nós vamos distribuir hoje, no final da nossa reunião, e vamos também publicar no Facebook, publicar no Instagram, vamos divulgar ao máximo, divulgar em nossas reuniões no Lar Espírita Pedro e Paulo, esta literatura. Nós temos aqui uma explicação do clube, como vai funcionar. Aquele que se tornar sócio colaborador, ele receberá um livro todo mês, um lançamento, ou às vezes até o livro que solicitar, de nossa edição, da edição da Livraria Espírita Pedro e Paulo. Eventualmente, nós vamos também distribuir pelo clube até títulos da psicografia de Chico Xavier, quando for possível obtermos um preço junto às editoras. Porque antigamente os clubes de livro, em maioria, eles não primavam tanto pela qualidade doutrinária do livro. Eles primavam pelo preço do livro. Por exemplo, um livro doutrinário que eles poderiam comprar por R$20, se eles pudessem comprar um livro não tão doutrinário assim por R$10, comprariam, porque sobraria mais dinheiro para o clube. Eu já fui sócio de muitos clubes do livro, inclusive clubes de livro não espírita. Já fui sócio, recebia sempre um livro mensalmente, já fui sócio de clube de livro espírita. E posso falar porque conheço como funciona. Afinal de contas, nós estamos aí no movimento doutrinário desde os 17 anos de idade. Então, nós temos aqui para sócio colaborador, incluindo tarifas postais. Claro, se essas tarifas postais, quando o livro for postado para fora. Sócio colaborador, R$65, ou 70, ou 80, da preferência de quem quiser colaborar. Se a pessoa disser assim, não, 80 é muito para mim, tem a opção de 70. Não, 70 ainda é muito para mim. Tem a opção de 65, que é o preço que, em média, nós vamos pagar numa livraria espírita, por um livro de 300 páginas, 300 e tantas páginas. É o que nós iremos pagar. O clube tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem porque, às vezes, nós não temos tempo de ir à livraria. Às vezes, na nossa cidade, nem mesmo existe uma livraria espírita. Aqui em Uberaba, ao que sabemos, nós tínhamos 3 livrarias, uma delas fechou recentemente. Tem a vantagem de, por exemplo, eu não encontro o livro tal na livraria. Eu já procurei, muitos amigos nossos de outras cidades, outros estados, nos escrevem e dizem assim, onde posso adquirir tal livro? Aqui na minha cidade não tem livraria. Ou se tem, o livro não existe na livraria, porque as livrarias sempre trabalham com um pequeno estoque.
tem que trabalhar com pequeno estoque, porque não dá para investir. A venda não é tão grande assim. Então, aqueles que se interessarem, é só preencher essa ficha cadastral, pode enviar pelos correios, quem reside aqui, pode entregar aqui mesmo para o Luiz, pode entregar, ou pode mandar também pelo WhatsApp, está aqui o número do WhatsApp, claro, junto com o comprovante de depósito. Tem o Pix, é só fazer pelo Pix. Ou se a pessoa quiser, aqui em Uberaba, não é? Quitar pessoalmente também não tem problema. O nosso compromisso com aqueles que se tornarem sócios é um livro espírita por mês. Vamos primar sempre pelos lançamentos. Por exemplo, vamos ter, agora no final de fevereiro, começo de março, um livro do irmão José. Provavelmente em abril, um livro do Dr. Inácio Ferreira. Livros do Dr. Odilon Fernandes, como aquele que vamos falar hoje. Livros de irmão José, livros da Domingas, quando nós tivermos de autoria da Domingas. Livros antigos que muitos não possuem e, no entanto, são extraordinários. Os livros do Paulino Garcia, com a supervisão do Dr. Odilon Fernandes. Assim, além de colaborar com a LEP, a Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo, para que ela continue editando e reeditando novos livros, também possa sobrar uma parcela para as obras assistenciais, como nós estamos explicando aqui. No Lar Espírita Pedro e Paulo, são 6.000 refeições mês. 6.000. É mais de 200, somando por dia. Somando café da manhã, somando almoço, somando janta. Já está dando mais de 200 refeições. Hoje nós vimos lá na porta um senhor, já com uma certa idade, ele pegou um marmitex para ele e, ao que nos parece, um marmitex para a esposa doente em casa. O dele, ele abriu ali mesmo, no portão dos fundos do Pedro e Paulo, e nós vimos quando ele começou a comer com a mão. Quando ele pegou com a mão e começou a comer. Então, isso nos dá uma ideia de que realmente as pessoas, muitas pessoas, se nós não precisamos, existem pessoas que precisam. Era a explicação que nós queríamos dar, e provavelmente na próxima semana vamos falar também a respeito, porque hoje a chuva abençoada impediu a presença de muitos irmãos nossos aqui presentes. Bem, hoje nós vamos tecer um comentário sobre um livro de autoria, o último livro lançado pelo Dr. Odilon Fernandes, intitulado Mediunidade, Transmissão e Recepção. São 80 lições sobre mediunidade, 205 páginas, lições curtas, falando sobre transmissão e recepção. Transmissão do pensamento, os espíritos entrando em contato conosco, através do pensamento, principalmente, e a recepção por parte do médium, também através do pensamento. Porque mediunidade de efeitos inteligentes é pensamento a pensamento, é espírito a espírito,
E como nos diz aqui Dr. Odilon, no capítulo 20 deste livro, o desenvolvimento mediúnico, muitos nos perguntam sobre a questão do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico ou o aprimoramento das faculdades psíquicas, porque todas as nossas faculdades são psíquicas, pertencem ao espírito. No corpo, essas faculdades espirituais, elas se exteriorizam através dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos principais: audição, visão, o tato, o olfato, a gustação. São 5 sentidos principais. Embora a ciência hoje esteja cogitando de sentidos considerados secundários. Alguns cientistas afirmam que nós temos 21 sentidos. 5 os principais e os demais secundários, mas todos funcionando de maneira interconectada. O desenvolvimento mediúnico significa o aprimoramento das nossas faculdades psíquicas, ou seja, das nossas faculdades espirituais. O médium não é um ser privilegiado. Ele não é dotado de recursos especialmente. Todos nós somos portadores de faculdades psíquicas, as mais diversas. Não sabemos nem quantas possuímos. Esse desenvolvimento mediúnico, eu não me interesso pelo desenvolvimento mediúnico. Diz Dr. Odilon, deve interessar a todos, encarnados e desencarnados, de vez que faz parte do processo natural da evolução do espírito. Ora, quem é que às vezes não tem uma inspiração? A inspiração é uma faculdade psíquica. Quem é que não tem, às vezes, uma intuição? Não recebe uma intuição. Certa vez, perguntamos a Chico Xavier o que era a faculdade de intuição. Ele nos disse assim: é a inspiração quando cresce. Quando a inspiração cresce, vem a intuição. E a intuição, segundo o instrutor Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, a intuição é, vamos dizer assim, o ápice das faculdades mediúnicas. Todas as faculdades mediúnicas, elas convergem para o domínio da intuição pura. Está lá no capítulo 9, no livro No Mundo Maior. Quem é, por exemplo, que já não teve assim um pressentimento? Quem é também, por exemplo, pensa em uma pessoa, de repente, estava pensando em você. Nós ficamos com a nítida impressão de que o pensamento daquela pessoa chegou antes dela. O pensamento dela nos sensibilizou antes de sua presença física. Eu estava pensando em você agora. A pessoa vem com um assunto e às vezes a pessoa diz assim: olha, era justamente o que eu queria.
o que eu desejava falar com você. É muito comum, por exemplo, nós pensarmos numa música e de repente aquela música, ou num carro, ou numa casa, aquela música começar. Vejamos, são faculdades psíquicas, mas as nossas faculdades psíquicas, elas são ainda incipientes, ou seja, elas estão começando, porque até o presente instante, nós temos vivido apenas para o corpo material, nos confundindo com o corpo material. É uma das dificuldades da ciência. É o que leva a ciência, por exemplo, hoje, enveredar pelo materialismo, porque só considera, não, eu só considero real o que eu posso pegar. Eu só considero real o que eu posso tocar. Eu só considero real o que eu vejo. Assim mesmo posso estar alucinado. Vejamos como tema, o assunto é complexo, não é? Não é um assunto de fácil abordagem, principalmente porque o assunto é novo. O assunto é muito novo, porque antes da publicação de O Livro dos Espíritos e depois de O Livro dos Médiuns, não se falava em mediunidade, não se conhecia a mediunidade. Os médiuns eram considerados bruxos, feiticeiros, eram levados para a fogueira, eram queimados, eram presos, eram excomungados, como Chico Xavier, por exemplo, que chegou a ser excomungado por um padre lá em Pedro Leopoldo. Durante uma missa, o padre o excomungou até a 5ª geração. Do púlpito, o padre disse: Francisco Cândido Xavier. E silêncio aí fora, por favor. Francisco Cândido Xavier está excomungado até a 5ª geração. A irmã dele se alarmou. Era católica. Chico, o padre excomungou você até a 5ª geração. E ele, com aquela tranquilidade, com aquela sua mineirice, né? Com aquela sua elevação de espírito, ele respondeu à irmã, que estava se descabelando, porque ele tinha sido excomungado. Ele falou: olha, você não se preocupe, porque eu já fui ao dicionário ver o significado da palavra excomungado. O significado da palavra excomungado significa excomungado. E ele tem razão, eu não comungo mais. Então, de fato, eu sou excomungado. Eu não comungo mais. Agora, quanto a ele ter me excomungado até a 5ª geração, você não se preocupe, porque eu não vou ter nem a primeira. Porque eu não pretendo me casar e ter filhos. Eu vou me dedicar à causa da mediunidade. Como Eurípides Barçanufo, aqui em Sacramento, que dizia ser o noivo da pobreza, como Francisco de Assis, como tantos outros, não é? Chico Xavier casou-se, entre aspas, com a mediunidade, com a tarefa mediúnica. E ele dizia: os livros são os meus filhos. E quantos filhos ele teve, não é? Mais de 500. Quantos filhos ele teve? E eu me recordo de certa vez, quando as gráficas começaram a trabalhar melhor os livros,
Porque antigamente os livros espíritas, não sei porquê, sempre uma capa escura. Uma capa meio tétrica, não é? Eram livros assim com a capa escura, só escrito título por fora, mas o progresso acontece. E os gráficos, os editores, os ilustradores, os diagramadores foram trabalhando. E certa vez ele disse assim, eu fico tão feliz quando eu recebo um filho meu nas mãos com uma vestimenta nova. Porque a capa era uma capa alegre, colorida. Não era mais só aquela capa escura, não é? É aquela impressão que muita gente tem, que reunião espírita tem que ser mais ou menos como um velório. Não é? E não tem nada disso. Reunião espírita não é uma reunião não é teatral, não é uma comédia, não é uma peça encenada, não é teatro, mas também não é velório, não é? Nós podemos descontrair equilibradamente, sorrir equilibradamente. Dr. Odilon diz aqui, olha, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec escreveu no capítulo 14, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo um médium, num grau qualquer. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, num grau qualquer. Eu estou sentindo a presença de um vulto. Às vezes assim, eu pensei tanto em meu pai hoje. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz conta que depois de muito tempo de desencarnado, ele voltou à sua casa. Claro, ele tinha desencarnado há muito tempo. E ele encontrou tudo modificado. A sua esposa tinha se casado novamente, ela ficou viúva muito jovem, casou-se novamente, não é? Os filhos haviam crescido, e a família estava à mesa. E ele estava presente, André Luiz presente. O doutor Carlos Chagas, porque André Luiz é pseudônimo do doutor Carlos Chagas. Ele estava presente. E uma das filhas que estava à mesa, certamente com sensibilidade maior do que os demais, disse assim, hoje eu estou com tantas saudades do papai. Era a presença dele ali, no ambiente. Mas a esposa, que havia se casado pela segunda vez, falou com ela, olha, não comenta não, porque fulano não gosta. Tinha ciúmes, certamente, do falecido, né? Tinha ciúmes do que havia desencarnado. Diz Dr. Odilon, espírito encarnado algum está isento de sentir a influência dos espíritos. Agora, essa influência pode ser menor, pode ser maior. Alguns são portadores de faculdades mediúnicas discretas, ou como diz o professor Herculano Pires, que já desencarnou, são faculdades mediúnicas estáticas. E alguns possuem faculdades mediúnicas dinâmicas. São faculdades mediúnicas que já estão num processo de desenvolvimento. É o que acontece, por exemplo, com os médiuns que às vezes conseguem enxergar os espíritos, ouvir os espíritos, ou ter uma intuição mais marcante, ou
experimentar o desdobramento, o que significa, quando dorme, sai do corpo com mais facilidade, vai ao mundo espiritual e reencontra muitos amigos e reencontra familiares. Nós não estamos nos referindo aos pesadelos. Pesadelo é outra coisa. Que uma hora a gente pode conversar a respeito de pesadelo. Nós estamos falando dos sonhos lúcidos, chamados sonhos lúcidos, ou da projeção da consciência, como muitos chamam, não é? Ou de desdobramento. Às vezes nós nos encontramos com familiares, amigos, conversamos. Quando a gente desperta, a gente não lembra muito. E por enquanto não pode lembrar. Porque se a gente se recordasse muito, na verdade, a gente iria querer partir para o outro lado. Só para encerrar, a lição do Dr. Odilon continua, não é? Neste livro, Mediunidade, Transmissão e Recepção. Certa vez, eu estava conversando com um cardiologista famoso em Uberaba, que já desencarnou. Era até aparentado de minha mãe, Dr. Silvio Prata. Excelente cardiologista. Eu estava conversando com ele sabia da nossa condição de seguidor do Espiritismo, então ele nos contou. Olha, ele me chamava de Carlim, a família toda, Carlim. Ele me contou, lá no Hospital São José, hoje o Hospital São José está fechado, isso tem muito tempo, né? Carlim, um dos meus pacientes estava internado, com um problema sério, cardiológico. Ele teve uma parada. No hospital. Mas, graças a Deus, nós estávamos por ali e conseguimos ressuscitá-lo. Hoje, alguns cientistas estão chamando esse fenômeno de EQM, experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Nós conseguimos ressuscitá-lo. Ele voltou, o coração voltou a bater. Aí ele me disse assim, depois, quando nós fomos dar alta a ele me disse assim, doutor, por que o senhor me trouxe de volta? Eu estava no lugar, eu nunca senti uma paz daquele jeito. Eu estava no lugar com muitas flores, num campo maravilhoso, por que o senhor me trouxe de volta? Claro, o Dr. Silvio Prata fez o papel dele, mas ficou naquele momento ali sem entender, não é? Aí ele nos contou, Carlinhos, ele recebeu alta, foi para a rodoviária, pegaram o ônibus para ir para a cidade dele, porque não morava em Uberaba. Quando ele estava na rodoviária esperando o ônibus, ele teve uma outra parada e aí desencarnou. E foi de vez para o lugar de onde nós havíamos feito que ele voltasse. Bem, nosso tempo está esgotado, está aí colocada a questão do Clube do Livro Espírita. Nós esperamos que os nossos irmãos possam realmente cooperar conosco, não é? Um grande abraço e até. Esse panfleto vai ser distribuído pelo Luiz aí à porta, para quem quiser, não é? Se tiver um casal, pode levar um panfleto só, né? Para economizar papel, né?